Amém. Boa noite. Tudo bem, gente? Paz do Senhor. Tudo certinho? Boa noite. Tudo bem, gente? Você que está em casa assistindo a gente, aí sentadinho no sofá, ou tomando um cafezinho, tomando um chazinho. Boa noite. Se você estiver bem, estiver tranquilo, dá um joinha aí pra gente. Se você estiver bem, se você estiver muito bem, dá um foguinho. E se você estiver super, hiper, mega bem, dá aí uma rajada de foguinho aí pra gente ver que você tá com a gente. O Paulo falou comigo, na verdade, no mês passado, né, para pregar aqui no culto da família. E eu ia pregar, só que eu tive uma crise alérgica absurda, e aí acabou não acontecendo. E calhou de acontecer logo hoje, né, no dia que eu faço aniversário. Então foi um presente de Deus poder tá aqui ministrando a palavra de Deus. Então eu considero isso como um presente do Senhor, estar aqui hoje, nessa noite, tá bom? E aí você recebe a missão, né, de pregar, e aí você fala assim sobre família, legal, bacana, aí começa a estudar. Aí daqui a pouco você começa a perceber que a nossa igreja é uma igreja que tem umas famílias assim, absurdas de boa. Porque você vê cara com 30 e poucos anos de casado, 40 anos de casado. Aí você fala, cara, meu Deus, o que eu vou falar de família? Como é que eu vou falar de família para essa galera que sabe bastante de família, que são famílias super abençoadas por Deus? E que eu tenho estudado, vindo estudando durante uma semana mais ou menos, é um salmo, né? Aí você fala, se estudar sábado, né? A gente lê o salmo, vai pesquisar de quem ele foi feito, quem escreveu ele, e você vai vendo algumas coisas, vai lendo algumas coisas na internet, alguns livros. E eu estava lendo, me chamou a atenção, foi o Salmo 127. Eu queria que você abrisse no Salmo 127. Enquanto você abrir, eu vou fazer aqui uma oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, Senhor, num culto, Deus, que é tão específico para algo tão especial que é a família, Senhor Jesus. Então, nós queremos te pedir que o Senhor realmente tenha misericórdia e que o Senhor possa falar com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. E aí eu estava meditando no Salmo 127, eu comecei a pegar algumas coisas na internet, em alguns livros que tem lá em casa, e eu fiquei pensando, cara, que coisa boa esse Salmo. Eu nunca tinha me dado conta de ler da forma com que eu tenho lido e que queria compartilhar com você nessa noite. E quando eu pensei, cara, o que eu vou falar para o pessoal da igreja, das famílias e tudo mais, então eu queria meio que trazer um testemunho da minha vida, da minha família, e talvez para quem já tem bastante tempo de casado, talvez trazer à memória as coisas que aconteceram com a sua família, quando você se programou para se casar, para constituir uma família. E o Salmo 127 e o Salmo 128. Algumas pessoas dizem que você tem que ler esses dois salmos aqui juntos, porque um vai completando o outro, mas a gente vai ler os dois juntos aqui. E o que eu estava lendo e meditando é que esse salmo aqui, o 127 e 128, eles têm algumas fases da família, né? E algumas fases de como você construir uma família. Então, o Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Quando pleitear com o inimigo à porta.
Bem-aventurado, agora passamos no 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho e das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira e a roda da tua como rebentos da oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus. Então, como eu comecei falando, esse versículo aqui, ele traz algumas fases, né, do casamento. E a gente já viu aqui no versículo 1, que quando você se dispõe, né, a casar, ou quando você se dispôs a casar, eu tenho certeza que alguns, talvez antes de se converter, não tinham uma ideia de casamento, depois que vieram para a igreja começaram a ter outra ideia. Então, quem já é cristão, tem ideia de que não está construindo só uma casa, né? Na verdade, está construindo uma família, né? E a partir disso, qual é o alicerce para a construção dessa família? Sabe, a gente aprende na palavra do Senhor que Jesus fala sobre aquele homem que construía a casa na areia e aquele homem que construía a casa na rocha. Então, aquele homem procurou um alicerce firme, forte, para poder construir a sua casa. E realmente, qual é o alicerce que a gente tem que pensar quando a gente vai realmente construir uma família, ou para quem já construiu a família? Às vezes a gente passa desapercebido, mas o alicerce continua sendo Deus. O alicerce é o Senhor. Quando a gente veio para cá, para esse lugar aqui que a gente está como igreja hoje, quando a gente viu as primeiras vistas, a gente chegou aqui no lugar do templo, né? Eram várias salinhas, para quem esteve aqui antes, eram várias salinhas. E eu na minha santa ignorância, né, eu pensei, cara, vai ser moleza. É só derrubar isso aqui tudo e está tudo certo e está pronta a igreja. Mas, graças a Deus, que a gente tem o Paulo Sérgio, né? Vocês oram pela vida do Paulo Sérgio? Vocês agradeçam a Deus pela vida do Paulo Sérgio? Que ele falou, não, cara, não é só isso. A gente tem que construir, a gente vai derrubar uns pilares, mas tem que ser feito os pilares para poder sustentar o teto, né? E aí que eu fui percebendo que realmente, você vê essas vigas aqui no teto da nossa igreja, elas são a base de sustentação. E a base de sustentação para a nossa família, para a nossa casa, é o Senhor. É o Senhor. Então, às vezes a gente fica aflito, angustiado com algumas coisas que acontecem em casa ou na nossa família, quando na verdade o nosso alicerce e a nossa esperança tem que ser o Senhor. E o Senhor é o alicerce. Deus é quem sustenta o relacionamento da família, o relacionamento da tua casa. Eu não sei aqui quantos já viram, mas sabe, uma coisa que realmente me chamou bastante atenção foi lendo sobre isso, é que de fato, às vezes nem o relacionamento, nem o amor, né, nem o sentimento, às vezes, ele é capaz de sustentar um relacionamento, sabe? Não sei se alguém conhece aqui, pelo menos eu conheço uns 3, 4 casais que juravam, faziam juras de amor, se amavam e eram capazes de fazer coisas maravilhosas um pelo outro, e que se casaram e que de repente, sabe, que acabaram se separando, que acabaram o amor, porque não estavam firmados ali, não fizeram aquele alicerce forte. Então, para um relacionamento, para uma família poder dar certo, a gente tem que colocar na rocha, que é Cristo, que é o Senhor, que é o nosso alicerce, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com a Débora, e tem uma coisa que são duas coisas que, assim, eu não digo isso para vocês assim, eu fico realmente me deixando triste. São duas coisas assim, quando eu vejo um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou quem quer que seja, que me deixam um pouco triste, e eu sempre procuro ficar meditando e orando sobre isso. Quando eu vejo que alguém se desviou da presença do Senhor, e quando o marido e uma esposa eles acabam se separando. São coisas que me fazem orar e que me deixam assim
um pouco, não vou dizer abalado, nem triste, mas me deixa um pensativo. Fico pensando, Senhor, por quê? Né? E eu fico orando, às vezes, para aquele casal, para que ele se estabeleça. E hoje mesmo a Débora me falou de um casal que era conhecidos e que tiveram que se separaram. E eu pedi para o Senhor, misericórdia, porque a gente passa por lutas, passa por dificuldades, como casal, como família, mas aí quando a gente pega esse salmo aqui, 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando eu e a Débora, nós decidimos assim, namorar e noivar e casar, nós tínhamos algumas coisas que a gente começou a colocar diante do Senhor, porque a gente realmente não tinha condição para aquele momento, né? E a gente foi orando e foi buscando ao Senhor, e a gente começou a receber palavras e receber promessas do Senhor. E a gente começou a fazer um propósito, mesmo antes da gente começar a namorar, a gente fez um propósito de oração. Então a gente aconteceu naturalmente, a gente acabou orando durante uns 40 dias, a gente começou qualquer coisa, e a gente sempre procurou colocar muito o Senhor em tudo na nossa frente. E quando a gente casou, a gente viu que realmente a gente estava construindo, e a cada dia a gente está vendo que a gente está construindo algo sólido, porque a gente tem colocado o Senhor como alicerce do nosso casamento. E eu digo para vocês, um pouco do testemunho quando a gente tem essa tomada de decisão, de colocar o Senhor à frente, de colocar Deus à frente de tudo, e de colocar assim, Deus mesmo no meio, sabe? No meio do nosso relacionamento, no meio da nossa família, como centro das nossas decisões, eu digo para vocês, e talvez para quem já está casado há bastante tempo, já viu isso muitas vezes acontecer, algo formidável e extraordinário acontece. A provisão de Deus, eu falo por mim, pela nossa família, foi muito grande, porque a gente casou e a gente conseguiu fazer uma festa bonita. E a outra coisa que eu vejo bastante assim, não é no meio dos nossos jovens, mas são algumas pessoas amigos, vou casar, e a pessoa fica tão preocupada em cerimonial, a pessoa fica tão preocupada em ir nos convites, a pessoa fica tão preocupada em quem vai chamar para o casamento, em quem não vai chamar para o casamento. E, cara, e às vezes o buquê, cara, às vezes ela esquece o principal e ela fala assim, Deus, o que é para fazer? Qual é a data melhor, Senhor? Qual é o lugar melhor para casar? Abre as portas, Senhor. A gente às vezes fica tão preocupado com isso. Às vezes a gente esquece o principal, que é colocar o Senhor à frente, é pedir a Deus direção. Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente conseguiu montar a nossa casa, graças a Deus, conseguimos um apartamento ainda, mesmo que pequeno, lá na Tijuca. Tudo foi muito bênção, e a gente casou numa igreja muito bonita. A gente fez uma festa no quartel onde eu trabalhei, mas foi muito engraçado, porque eu lembro que quando a gente foi fazer eu falei, Débora, eu tenho um lugar que tem estacionamento, que o salão é grande, não sei o que mais. Ela falou, onde que é? Eu falei, amor, no quartel onde eu trabalhei. Ela lá no museu? Eu falei, lá no museu. A gente foi, e assim, a gente fez uma festa bacana lá. E eu lembro que quando eu fui lá para falar com o coronel, eu já não estava mais no exército, eu falei, coronel, eu vou casar e eu queria alugar o lugar aqui. Ele, Marcelo, legal, bacana e tal, você já está no exército ainda? Eu falei, não. Aí ele, mesmo assim eu vou te dar o desconto de 50% de ex-militar. Aí eu falei, pô, obrigado e tal, muito agradecido. Tá bom para você? Acho que na época era 1.500, eu não vou lembrar agora, era 3.000, depois ele falou para 1.500. Aí ele falou assim, tá bom para você? Aí eu fiquei assim, não, tá bom, não sei o que. Ele, Marcelo, fala a verdade, tá bom ou não tá bom? Falei, coronel, bom, assim não dá mais, a gente vai chegar junto e tal. Aí ele faz o seguinte, como eu estou indo para a reserva, quanto é que você tem? Eu falei, tenho 1.000. Ele assina aqui os documentos, toma aqui o recibo, tá tudo certo, e bom casamento, seja feliz, não sei o que e tal. Então, foi realmente coisas que o Senhor foi entrando com provisão. E uma outra coisa também que eu lembro foi que aí vai das nossas lutas, né? Que já é passando pro segundo versículo, né? Que Deus dá aos seus enquanto dormem. E, gente, vocês conhecem a vida da gente, a vida da minha vida e a vida da Débora. Sabe que a gente ama estar na casa do Senhor, a gente ama fazer as coisas para o Senhor.
sabe? Às vezes a gente se desprende de momentos de lazer, e eu não falo isso com nenhuma vaidade, com nenhum envaidecimento, mas eu falo isso como testemunho de vida e te encorajo a participar das coisas do Senhor, a se envolver nas coisas do Senhor. E a gente, a gente ganhou um presentaço de Deus, uma bênção muito grande. A gente teve a nossa noite núpcias no Copacabana Palace. E aí, quando a gente foi sair no dia seguinte, né, que a gente chegou da festa muito cansado e tudo mais, tal, e aí vocês conhecem a famosa historinha da garrafinha de água, né? E aí a gente pegou e chegou muito cansado da festa e tudo mais, tal, e aí eu falei, vou beber uma água. Aí só tinha uma água do lado da cama, assim, eu falei, não, mas essa tá temperatura bem, a gente foi pegar uma da geladeira. Aí peguei, bebi com a Débora e tudo mais, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi fazer o check-out, já estava tudo pago, não sei o quê e tal, né? E a gente foi fazer o check-out. Teve uma consumação no bar e tal. Eu falei, teve uma água e tal, esperando que ia pagar, sei lá, R$10. Copacabana Palace, a água vai ser R$10. Aí a mulher falou assim, R$58. Aí eu falei, que? Moça, foi uma água. Mas assim, se a gente fosse assim, berço de ouro e tudo mais, assim, a gente tem, tranquilo, R$58. Mas, gente, a gente estava pela fé, né? A gente tinha recebido aquela gravatinha lá, realmente era o dinheiro que a gente tinha para poder passar a nossa lua de mel e tal. Mas aí uma fez só uma garrafinha de água e tal. Ela falou assim, não, porque essa água aí era dos Alpes da Itália, não sei o quê e tal. Eu falei, moça, mas eu bebi assim, de uma vez, nem me liguei que tinha um gosto diferente na água. Aí eu falei assim, mas que tinha uma do lado da cama. Aí a mulher pensou, esses caras não devem ter nem dinheiro para pagar essa água, não é possível. Ela já me olhou assim. Mas, irmãos, e aí eu fui lá em cima e peguei a garrafinha. Eu falei, posso pegar a garrafinha de água de cortesia, então? Pode. Eu fui lá em cima e peguei. Aí está guardada para manter a história do... Já há 12 anos que a garrafinha de água está lá guardada lá. Quando vocês forem lá em casa, vocês vão ver a garrafinha de água. E aí, mas o que eu queria dizer com isso é porque, às vezes, a gente não nasceu em berço de ouro. Nem eu, nem a Débora. Não nascemos em berço de ouro, financeiramente falando, porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que nós temos, tudo que nós estamos conquistando, é o Senhor que tem nos dado. E nós somos gratos a Deus por isso. Mas uma coisa nós temos certeza, nós estamos colocando a nossa vida e a nossa família na rocha que é Cristo. E talvez, e falando sobre isso, talvez você possa estar lembrando, sabe, quando eu casei, eu também não tinha tanta grana, eu não tinha tanto recurso. E o Senhor foi provendo, e o Senhor foi dando. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo coisas maiores ainda, sabe, na vida dos teus filhos, na tua casa. Talvez aquilo que você não conseguiu realizar ainda, talvez se realize na vida dos teus filhos. Ou vai se concretizar na tua vida, porque vocês têm colocado a família de vocês no alicerce principal, que é Cristo. E falando sobre isso, Deus, quando Ele fala, Ele dá aos seus enquanto dorme, sabe, Ele chama para a gente usufruir dessas coisas, usufruir das coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. Sabe, eu conheço gente que tem um apreço tão grande pelo dinheiro, sabe? Tem pessoas que, quando eu trabalhei lá em São Cristóvão, tinha gente, sabe, que não saía no final de semana. Eu tinha um amigo que falava assim, cara, eu não saio de casa. Aí eu falei, cara, você não sai com a família e tal? Não, porque botou o pé para fora, já está gastando. Eu falei assim, cara, que isso? Como assim? Você já está gastando sola de sapato, está gastando não sei o quê. Cara, mas, sabe, e quando a Bíblia fala assim, Deus dá aos seus enquanto dorme, é para a gente usufruir, para a gente ter, sabe? Talvez você não tenha, Marcelo, não tenha o recurso para poder viajar, esbanjar. Não estou falando de esbanjar, não estou falando de viajar, mas estou falando de você, sabe, sair com teu cônjuge, sair com teus filhos, tomar um café, ir num lugar diferente, almoçar, sabe, que seja. Eu tive o prazer de receber, e sou muito grato a Deus, uma lua de mel em Gramado. Mas eu seria grato da mesma forma se eu recebesse para ir para qualquer lugar aqui próximo. Mas é porque eu sei o seguinte, com o Senhor, essas coisas, elas se tornam especiais. Elas se tornam especiais. Porque é o Senhor que faz a diferença nisso tudo. Você pode ir para Paris passar sua lua de mel, mas se você não tiver o Senhor,
Sabe, se você não for grato a Deus por essas coisas, claro que você para Paris numa lua de mel é maravilhoso, deve ser, com certeza é. Mas sabe, mas eu quero dizer para você o seguinte, com o Senhor, ainda que seja para a cidade vizinha, com o Senhor tudo é diferente. Você com a tua esposa vai se sentir no melhor lugar do mundo, porque é o Senhor que tem feito a diferença. E quando o Senhor fala, Ele dá os seus enquanto dorme, a gente tem que usufruir dessas coisas. É que tem que seja eu não falo para você, vamos esbanjar. Não quero que você faça isso, eu não quero que você se endivide. Mas eu quero dizer para você que você possa usufruir daquilo que o Senhor tem te dado. Do fruto do teu trabalho, do suor do teu rosto. Amém? Essa é a primeira fase. E, voltando à questão nossa lua de mel, eu e a Débora, a gente fez alguns passeios na nossa lua de mel bem legais, com o dinheiro que tinha entrado da gravata, mas ficaram outros passeios por fazer, porque a gente já não tinha mais os recursos. E, na época, a Débora trabalhava numa cooperativa e meu salário tinha ido embora já também. Mas fizeram falta? Não fizeram, porque a gente estava feliz, porque o Senhor havia cumprido promessas na nossa vida, de nos dar um casamento com as pessoas todas que foram, de ser tudo uma bênção, de ser onde foi. Nós somos gratos a Deus. 10 anos depois, nós voltamos à Gramado, agora com as crianças e tudo mais e tal. Fizemos coisas diferentes, não fizemos os passeios que queríamos ter feito quando a gente estava em lua de mel, mas graças a Deus por isso. Amém? Deus é bom e Ele cuida de nós. Então, às vezes, a gente percebe coisas que a gente nem espera e, às vezes, a gente trabalha e o Senhor nos dá oportunidade. Então, que você fique ligado nisso. Você possa aproveitar as oportunidades que o Senhor tem te dado. Uma segunda fase do casamento, como diz a palavra do Senhor aqui, é no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E talvez eu consiga ir só até essa segunda fase, porque é onde eu me encontro nesse momento, que são a fase dos filhos. A gente teve uma live semana passada, o pastor Aloysio, a Ana Paula, a Soraya e a Luciana, em que elas contaram seus testemunhos de vida, da forma com que elas receberam os seus filhos. E aquilo, realmente, eu já tinha escutado o testemunho já da Luciana, da Ana Paula, a Débora acompanhou de perto até o nascimento do Ethan, e da Soraya, que é da nossa igreja. A gente acompanha todas essas famílias. Mas ouvindo elas falarem, realmente, o que me veio à cabeça realmente é o que a Bíblia fala: filhos são a herança de Deus. Filhos são a herança do Senhor. E às vezes você vê nas redes sociais as pessoas tão desesperadas, porque, eu estou grávida, nasceu meu filho, eu não consigo mais dormir, eu não sei o quê, 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 que você olha, cara, por que essa mulher vai ter filho? Por que essa mulher vai ter filho? E a pessoa fica numa aflição, eu não consigo mais cortar o cabelo, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais fazer aquilo. Cara, quem olha realmente é uma coisa de surtar, né? Eu fico pensando, gente, tem gente que fica desesperado porque tem filho, e tem gente que se desespera para ter filhos, sabe? E uma coisa que eu tenho orado por pessoas aqui na igreja, mas clamado, foi depois que eu li esse versículo aqui, que eu já tinha lido ele algumas vezes, mas de repente deu um estalo, depois que eu comecei a ler, e quando falaram isso aqui, filhos é a herança do Senhor, sabe? A herança é o que você recebe merecendo ou não merecendo, mas você recebe a herança. Herança é o que você recebe, merecendo ou não. Se você é um bom filho ou um mau filho, você vai receber herança. Teu pai vai te deixar. E se os filhos são uma herança, então é algo que eu tenho orado e falo assim, orado diante da palavra assim, tem gente na igreja que quer ter filhos. E a tua palavra diz que filhos são herança. Então, que Senhor, em nome de Jesus, eu fico nessa oração. Por quê? E quando você pega e vê os teus filhos, é muito engraçado. Hoje a gente foi na casa da pastora Lisiana, e eu estava com a mensagem na cabeça, matutando algumas coisas e tal, e teve um pequeno parabéns lá na casa dela agora à tarde,
a gente recebeu um presente, uma torta da tia Rosângela. Obrigado, tia Rosângela, Deus te abençoe. Fazer um coraçãozinho para a tia Rosângela, que se ela estiver vendo a gente. E aí, é engraçado porque, cara, você não sopra mais vela depois que você tem filhos, né? Acabou essa coisa de soprar velas, porque eles dois, todo mundo toma a frente, eu tenho 3, então eu fico sem espaço, eles ainda me empurram para o lado assim, meu pai, deixa aqui, a gente apaga a vela, que a gente é especialista em apagar a vela. Então, quer dizer, é algo que você não faz mais, mas é herança do Senhor. E o Senhor pede para que você cuide deles, cuide dos teus filhos. E eu fico vendo, a gente participou do SDA ano passado, né, que é a Semana do Avivamento, e e um dos temas principais era sobre a adoção. E teve um testemunho de uma família que me marcou muito, e eu falei, gente, que pessoas são essas maravilhosas? Eles foram para adotar uma criança, e no final das contas eles adotaram 16 crianças, fora os 3 filhos que ele tinha em casa já. A gente fala, gente, que pessoas sensacionais, e porque eles foram vendo uma, mas a gente vai levar uma, e essa outra aqui, aí não vamos levar. Cara, é emocionante. Eles tomaram para si essa herança de ter filhos, e glória a Deus por isso, porque eu acredito que realmente seja um ato de amor muito grande, você realmente adotar uma criança, e é uma herança, é uma promessa do Senhor. Eu vi o pastor, eu não me lembro se foi o Luciano Subirá ou se foi o Hernando Dias Lopes que estavam falando, que eles estavam dizendo, eu tenho uma frase pronta para quando eu for levar minha filha para o altar. Aí todo mundo pensou, que frase é essa? Não sei o que e tal. Ele falou assim, eu até anotei aqui. E eu falei, cara, eu acho que eu vou mandar essa aqui também, não sei o que vai ser quando eu for levar minha filha, porque é muito boa. Ele fala assim, levar a filha até o altar, e quando for entregar para o noivo, fala assim, toma, é tua, cuida, é minha. É muito boa essa frase. E isso, eu acho que o Senhor também deve falar isso para a gente, olha, toma, é teu, cuida, é meu. Esses são os nossos filhos. O Senhor nos dá para que nós cuidemos, para que nós o lancemos, para que eles possam ir longe. Então, para quem não tem filho ainda, eu peço a Deus para que você construa sua família diante do Senhor, para que o Senhor te faça frutífero, abundante. Como diz a palavra do Senhor aqui, no 128, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Importantíssimo isso, a gente manter momentos sentados à mesa, almoçando à mesa. Nem todo dia a Débora está comigo, com as crianças para almoçar, mas a gente, todos os dias, a gente ir para a escola, a gente senta à mesa, é uma coisa que faz muita diferença, para a gente, todos nós almoçarmos juntos. E eu faço isso com as crianças. Às vezes tem um estresse, porque o Isaac começa a jogar comida para o alto, às vezes ele fica impaciente, mas é um momento precioso, que não pode ser esquecido jamais, de estar à mesa almoçando todo mundo junto. E às vezes a gente está tão corrido e cada um pega um prato, vai sentar no sofá ou vai ver televisão, não sei o que e tal. Mas isso é importante, você ter esse momento, essa mesa. É uma das coisas que eu mais aprendi quando eu comecei a conviver com o pastor Luiz e a pastora Lisiana. Todas as vezes que a gente ou ia tomar café da tarde, ou ia almoçar, todo mundo estava sentado à mesa. Claro que tem umas exceções de trabalho e tudo mais, mas à medida do possível, todo mundo está sentado à mesa na hora do almoço, almoçando junto, conversando e falando coisas boas e agradáveis. Porque sentar à mesa com a tia Thelma, vocês sabem, né? É muito bom, né? Porque ela tem muitas histórias boas e tem muita bagagem, né? E o meu sogro também, né? Puxar um pouquinho o saco dele aqui. Você não pode deixar passar, né? Não pode perder cada palavra que ele fala. Você tem que estar... É tudo coisa boa. Mas é importante, você como sacerdote da casa, você ter esse hábito, você como uma mulher sábia, ter esse hábito de chamar a tua família, montar a mesa, almoçar, que seja só no sábado, que seja só no domingo, mas não deixe de fazer, porque estar à mesa com a tua família é importante e é bênção. Amigos, meus irmãos, teria mais coisas para poder falar sobre
Por exemplo, no versículo 6, fala: e veja os filhos dos teus filhos. Eu não cheguei nesse momento ainda, né? E quem já chegou aqui, como o pastor Gil, o pastor Aloysio, estão se divertindo, estão curtindo pra caramba a fase dos netos. Tenho certeza que daqui a pouco a gente vai chegar também. É uma bênção, talvez isso aí ele possa falar mais para frente com a gente, de como é que é essa fase. Mas eu queria falar sobre essas duas fases com vocês. Primeiro, construa, ou continue construindo os teus relacionamentos na base que é o Senhor. E para quem tem filhos, para quem deseja ter filhos, tenha certeza disso. Filhos são herança do Senhor. Cuide deles, ame-os, porque eles são algo que o Senhor te entregou na tua mão para que você cuidasse, mas eles são do Senhor. Essa é uma breve meditação, um pouco do meu testemunho que eu queria dar para vocês, né? E eu queria convidar você a orar também nessa noite, orar um pouquinho. Eu queria vir com a Débora aqui. Eu tenho um louvor que eu gosto bastante, mas não é o louvor que a Débora vai tocar, acredito eu, que é o louvor do Ademar de Campos, que é o tributo a Ieoa. E é uma coisa que esse louvor é um louvor dos louvores que eu mais gosto, é um dos louvores que eu mais amo quando se fala de família, é um dos louvores que eu mais gosto de pensar quando eu faço aniversário, quando eu passo por mais um ano de vida, ou faço aniversário de casamento. E tem um trecho no louvor que diz o seguinte: tenho vida, alegria todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Então, esse louvor é maravilhoso, tributo a Ieoa, porque nós temos. E eu costumo ser muito grato a Deus pelos meus amigos que eu tenho aqui. E se a gente tem hoje amigos, família, irmãos, foi Jesus que fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Que Ele vai te dar novos amigos, que Ele vai te dar novos irmãos, que Ele vai te dar uma família. Eu tenho pensado bastante. Outro dia eu estava passando aqui na porta da igreja pelo outro lado da rua. Acho que eu estava vindo ao banco. Acho que foi 2 semanas. Não, vai mais um pouquinho. E eu parei na porta da igreja do outro lado lá e fiquei olhando para a igreja. E eu falei, cara, como a nossa igreja está bonita. Como a nossa igreja está linda. E você vê esses prédios aqui em volta e você vê esse lugar aqui. Sabe, a gente que já conhece aqui vê. É um lugar especial. E eu fiquei pensando, cara, é uma casa. E casa remete o quê? Família. Família. Então, essa aqui é a família de Jesus. É a família que o Senhor te deu. E por isso é muito importante que você que está aqui, você que está em casa, tenha essa sensação de que você está vivendo em família. Eu estava conversando com a Virgínia domingo. Eu falei, Virgínia, é tão bom te ver louvando, é tão bom te ver lá na frente cantando. E ela falou para mim assim, Marcelo, é porque aqui vocês têm algo tão especial que vocês abraçam a gente, acalentam a gente, aquele jeito da Virgínia falando, a gente se sente amada, a gente se sente motivada. É por isso que eu tenho coragem de ir lá na frente cantar, porque eu sei que aqui o pessoal vai jogar a gente lá para cima. E aí foi bem de contra o que eu falei, porque estava pensando, porque a sensação que eu tenho de que realmente essa aqui é a família de Cristo, é a família que Deus me deu, é a sua família. Amém? E que você possa compartilhar da tua família com os teus amigos que não são cristãos, sabe? Que você possa, num culto como esse, que está falando de família, que você possa pegar, compartilhar com os teus grupos, sabe? Falar assim, sabe? Que é coisa para a família, que é coisa para quem está querendo construir uma família. Que você compartilha a tua família. Compartilha a tua família com os teus amigos que ainda não conhecem o Senhor. Sabe? Porque realmente aqui é o presente que Deus nos deu.
é vivermos aqui em família. Queria orar com você. Na verdade, eu queria agradecer a Deus e queria te convidar a agradecer a Deus também nessa noite. Porque o Senhor, Ele nos amou tão fortemente, tão maravilhosamente, que nos deu uma família especial, uma família maravilhosa. Nesse momento, que queria que você realmente começasse a ir no teu lugar, na tua casa. Agradeça a Deus pelo marido que você tem. Agradeça a Deus pela esposa que você tem. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Ainda que nenhum deles te conheçam, ou já te conheçam, ou talvez vocês possam até ter discutido hoje, ou ter trocado algumas farpas hoje. Mas agradeça pela vida dele. Agradeça pela vida dela. Sabe, talvez o teu filho hoje, pintado e bordado, como a gente diz no jargão, que te estressou bastante, mas agradeça a Deus pela vida deles, porque eles são a herança do Senhor. Não gaste essa herança de forma tola, assim como fez o filho pródigo. Não gaste a tua herança, mas pegue a tua herança e invista. Invista. Chame ele para vir para a igreja. Ore por ele. Aleluia, Jesus. Agradeça a Deus pela tua casa. Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Agradeça a Deus. Talvez você não tenha um marido, uma esposa, filhos, mas agradeça a Deus pelo projeto que Deus tem para a tua família. Porque Deus tem um projeto para a tua família. Deus tem um projeto para a tua vida, um projeto de família. Em nome de Jesus eu creio. De uma casa, de uma família próspera, e eu não digo próspera só financeiramente, mas onde não haverá falta de nada. Em nome de Jesus. Filhos. O Senhor há de suprir a tua necessidade. O Senhor conhece o desejo do teu coração. Então, nesse momento, que você possa já agradecer antecipadamente por aquilo que você sabe que é teu, mas que você não viu ainda. Em nome de Jesus, porque isso é fé, nada mais é do que fé. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até o momento. E por tudo que o Senhor irá fazer por nós ainda, Senhor Ebenezer, até aqui. O Senhor tem nos ajudado. E nós queremos a cada dia colocar os nossos relacionamentos em Ti, numa base, Senhor, numa estrutura poderosa, uma estrutura forte, Senhor, no alicerce que é o Senhor, Deus. Então quero te agradecer, Senhor Jesus, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe. Quero te agradecer por todas as pessoas que foram padrinhos de casamento, Senhor Jesus, pelos meus sogros, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo, pelos meus irmãos aqui, Pai. Agradeça ao Senhor nessa noite. Seja, tenha um coração grato ao Senhor. Senhor, quantas pessoas lá atrás, Senhor, nem te conheciam e construíram o seu casamento, e o Senhor veio lá e moldou, transformou e melhorou. E hoje são servos e são servas, Senhor, tuas. Nós te louvamos, Deus, por isso. Por todas as bênçãos, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, com os nossos filhos, Pai. Para aqueles que são avós, pelos seus netos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo. Pela minha família, pela nossa família, pelos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.